A esperança média de vida tem aumentado ao longo dos últimos anos e a tendência é para continuar a aumentar. O envelhecimento da população tem aumentado também de forma exponencial. Neste momento, Portugal é um dos países com uma taxa de envelhecimento, com um índice de envelhecimento dos, dos piores da Europa, se assim se pode dizer. Acha que estamos preparados para isso, nomeadamente em termos empresariais, organizacionais? Portugal está já preparado para isso? Hum, Há como uma perspectiva mais positiva, há umas centenas de organizações que estão despertas para isso. Há umas centenas. Mas essas centenas são aquelas centenas que também estão despertas para um sem número de outras preocupações e temáticas que extravasam a área do envelhecimento. São aquelas organizações que têm os seus quadros, que têm os seus recursos humanos sempre a participar em ações de formação, de desenvolvimento e que estão atentas ao papel que o fator humano tem nas organizações e para a competitividade das organizações. Portanto, eu diria que são umas centenas, são aquelas organizações que nós vemos surgirem sempre como exemplos de boas práticas, sobretudo do setor privado, mas também algumas do setor público. Mas as pequenas, as micro-organizações ainda não estão muito disponíveis para investir tempo e recursos na gestão deste segmento da força de trabalho. É o que eu diria. Portanto, há um nicho cutting edge, state of the art, fazem coisas que são ao nível internacional indiscutivelmente de qualidade, que se colocam e posicionam a esse nível. Eu tenho um exemplo de uma organização que chegou até a mim, uma organização portuguesa, que chegou até a mim via precisamente o instituto que eu faço parte, o Sloan Research, a rede que investiga as questões do envelhecimento em Boston, com sede em Boston, e chegaram lá até mim por intermédio de Boston. E, portanto, eles andam à procura de fazer benchmark com as melhores práticas que se fazem do outro lado do Atlântico, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Portanto, e investem recursos consideráveis nesse trabalho. Mas não vou dizer que são o grosso da coluna, porque não são. Não são. Portanto, coloca-se fundamentalmente ao nível das organizações mais fortes, mais consolidadas, com estruturas e políticas Sim. de recursos humanos Mais sofisticados, mais mais sofisticadas. robustos. Sim, sim, sim. Sim. São as empresas que se assemelham mais àquilo que nós vemos nas multinacionais, aquelas empresas que em Portugal têm cá representação, que têm cá filiais, veem essas políticas serem extravasadas para as suas operações em Portugal e depois aquele grupo, eu não vou dizer que é o grupo do PSI 20, mas são desse patamar as organizações que tendem a desenvolver práticas mais ligadas com a gestão do envelhecimento. E isto porque eu diria que a nossa visão tende a ser, aqui em Portugal, genericamente, nas mais variadas áreas, mais de curto, médio prazo do que longo prazo. E, portanto, este investimento obriga a um retorno que é um retorno lento e, portanto, torna-se difícil ver as pessoas investirem definitivamente numa área como a do envelhecimento, que não é propriamente sexy. Mas, por outro lado, quando nós olhamos para Portugal e o comparamos com outros países da Europa com índices de envelhecimento semelhantes, nós não conseguimos competir com esses países em termos de atração de mão de obra, por exemplo, imigrante. Portanto, mais tarde ou mais cedo, e se Isso é calhar verdade, é verdade. mais cedo do que se imagina, eh, vai, isso no fundo acaba por ser um pouco paradoxal, não é? Porque, Sim, sim, nós estamos numa situação particularmente delicada a esse nível. sim, Estamos numa situação particularmente delicada a esse nível. E a estratégia que eu vejo como mais otimizadora é a estratégia que concebe uma política de gestão da idade no seu todo, não só preocupada com estas questões do envelhecimento, sim. mas com as questões intergeracionais, com as questões do público mais jovem. E a questão do envelhecimento coloca sobretudo nas sociedades ocidentais, em quase todas elas,
mas aquelas que têm capacidade de atrair mão de obra e que já estão, em termos de percurso evolutivo, mais à frente do que nós, têm uma dupla vantagem em relação a Portugal.